O que posso fazer para vencer o fracasso? Pergunta isso. O que? Primeiro, quem está anotando, eu vou falar devagar para você anotar. E você em casa nos acompanhe. Aproprie-se da presença de Deus. Tome consciência de que você não está sozinho. Deus está com você. Primeiro princípio para o sucesso. Lucas 5, versículo 3. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. A história de Simão começou a mudar quando Jesus entrou no seu barco. Precisamos nos apropriar da presença de Deus em nossas vidas. E não é só apenas a presença na missa, é a presença na vida. Porque quando eu prego isso, tem gente que diz: ah, padre, mas eu venho toda quarta-feira, mas todo domingo eu estou aqui. Eu não estou falando de vivência na igreja, eu estou falando de 24 horas na presença de Deus. Tudo que você for fazer, você reza e pergunta: é para fazer? Devo fazer? Quem reza assim, tem muito menos fracasso e muito mais vitória. Quem é a pessoa que só fica dando soco em ponta de faca? Só fica recebendo porta para cara fora? Porque ele quer fazer a coisa do jeito dele, e não é do jeito de Deus. Coloque Jesus no barquinho da sua vida. Eu preciso que Jesus esteja no barco da minha vida. Quando Jesus está no barco da minha vida, a sua presença elimina o medo e o fracasso. Porque o meu sucesso não depende apenas de mim. Ele está comigo. Quando Pedro permitiu que Jesus fosse o seu parceiro, Pedro, o que é? Pescou a noite toda? Pesquei. Apanhou o quê? Nada. Vamos pescar de novo? Não sei. Eu estou contigo. Opa, aí mudou. Se o Senhor então vai ser o meu parceiro de pescaria, vou. Vamos para onde a água é mais profunda. Pedro foi porque Jesus estava com ele. Qual a diferença de tentar de novo e tentar com Deus? Quando você está com Deus, Ele te mostra, atenção nisso, mais importante, Ele te mostra aquilo que vale a pena investir a tua vida e aquilo que você tem que deixar para lá. Tem muita gente insistindo naquilo que não é de Deus. E quando Deus entra na sua vida, Ele fala: certas coisas você não precisa insistir. Larga isso, abandona isso, foge disso e insiste naquilo que é essencial. Tem gente que está insistindo em coisas que não vai fazer você feliz. Relacionamento que não vai dar em nada. Trabalho que não faz você crescer. Invista a sua energia naquilo que vale a pena. Mas Jesus precisa estar do seu lado para que Ele te dê o dom do discernimento pelo Espírito. Isso é bom, isso não é bom. Isso deve, isso não deve. Isso pode, isso não pode. O Senhor quer estar no nosso barco e Ele quer nos orientar. Segundo princípio. Primeiro princípio: apropriar-se da presença. Segundo princípio: cooperar com Deus. Qual é o segundo? Tendo acabado de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lança a rede. Tem gente que reza, sabe como? Jesus, eu pesquei e não peguei nada. Vai, Jesus, para águas mais profundas. Pesca para mim e traz um peixe frito com limão. Ou não reza assim? Tem gente que reza para Deus fazer tudo. Deus faz aquilo que é de Deus. E você deve fazer aquilo que é para você fazer. O milagre aconteceu?
aconteceu, mas Jesus disse para Pedro: olha, o milagre vai acontecer, mas você vai para águas mais profundas, você lança a rede. É você que tem que lançar a rede, é você que tem que ir para as águas mais profundas. Se você não o fizer, não vai acontecer. Deus, Ele quer a cooperação do homem, a cooperação da mulher. Deus quer a sua cooperação. Não podemos separar na nossa vida ação e oração. Oração, orar, mais ação. Isso que é oração. Você reza e você faz. Você precisa cooperar com Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você tem ajudado a Deus a conseguir a sua graça? Tem gente que não ajuda, tem gente que atrapalha. Tinha um homem que era muito devoto de Santo Antônio. Passava no santuário de Santo Antônio toda manhã, punha a mão no dedinho do santo e rezava: ó meu Santo Antônio, servo do meu Senhor, escuta a minha prece que eu faço com tanto amor, me dê alegria de ganhar na loteria. Ia embora. E o santo só fazia assim, ó. Todo dia: ó Santo Antônio, servo do meu Senhor, escuta a minha precinha que faço com amor, me dê alegria de ganhar na loteria. Santo Antônio. Ô gente, até o santo tem paciência. A paciência de Santo Antônio acabou. Um dia o homem entrou, Santo Antônio já fez assim, ó. Ô Santo Antoninho, servo do meu senhorzinho, que eu tanto amor, servo do Senhor, me dá alegria de ganhar na loteria. O santo falou assim: coopera comigo e pelo menos compra o bilhete que eu ajudo. Meu irmão, ajude, coopere, nem o bilhete o cara tinha. Como que vai ganhar em loteria? Tem gente que está pedindo, mas você não faz a sua parte. Oração e ação, fé e vida, testemunho e palavra, é um movimento pendular. Coopere com Deus. Pedro cooperou? Cooperou. Ele pegou a rede, ele lançou a rede para águas mais profundas, ele sabia como que era o breguete, ficou puxando o negócio para um lado, e Jesus lá. Jesus estava no barco. Primeiro princípio. Segundo princípio, Pedro fez a sua. Eu imagino se Pedro fosse alguns de nós, né? Ô Jesus, o senhor não quer lançar a rede, não? Se o senhor lançar, o milagre acontece. Aí Jesus olhar para ele: é ruim, hein? É ruim, hein? Eu vim ensinar a pescar, meu filho, não vim dar peixe para você não. Lança a rede. Segundo princípio, cooperar com Deus. Terceiro princípio, espere Deus agir. A hora de Deus não é a sua hora. Deus não tem relógio. Deus não demora. Deus capricha. Repita: Deus, porque és tu quem está dizendo: eu lançarei a rede. Os discípulos agiram com base na promessa de Jesus. Se ele disse, é porque algo vai acontecer. Algo vai acontecer. E eu preciso escutá-lo. Eu preciso seguir as suas orientações. Pedro mudou. Antes ele confiava nele. Pescou o quê? Nada. Quando ele confia na palavra de Cristo, o que ele pescou? Tudo. A rede até, apesar do fracasso da noite anterior, a esperança de Pedro reacendeu na presença de Jesus. Precisamos fazer a mesma coisa. Com Jesus
eu não perco a esperança. Repita. Preste atenção. Tinha um capitão que tinha um navio muito grande, sabe? Um navio com muitos canhões, muitos empregados, muitos tripulantes. E era um homem austero. Um homem que já tinha fracassado na vida várias vezes. Mas ele sempre pensava, depois do fracasso vem a minha vitória. E ele notava uma coisa. Quando ele ficava desanimado, todo o pessoal do navio desanimava. Um dia ele pegou a luneta. Terra à vista! Todo mundo, oh! Enganei, oh! Ele notava que muitas pessoas tinham ele como exemplo, tinham ele como motivação. E ele falou assim, esse navio grande, esse navio bonito, daqui a pouco nós vamos trombar aí com um navio pirata, eles vão querer saquear o meu navio, vão querer matar os meus homens, ficar com as mulheres, escravizar as crianças, beber do meu vinho, comer o meu pão, vestir as minhas roupas, isso eu não permito. E ele pensava, eu tenho que ter um amuleto da sorte, eu tenho que ter algo que faça com que a minha tropa, mesmo debaixo de uma grande ameaça, não desista, mas tente de novo e lute. Já sei. Ele mandou confeccionar para ele uma camisa vermelha, com a manga bem larga, uma gola bem bonita. E sempre que aparecia um navio pirata, ele era que ficava na ponta do navio, com a sua espada erguida. E quando ele viu o navio pirata, alguém lá de cima, né? Piratas a este bordo! O capitão levantava a espada e gritava, traga a minha camisa vermelha! Na hora eles traziam a camisa, ele punha a camisa, punha a espada para frente, todos os outros, e eles venciam. Venceram vários navios pirata. Mas tinha alguém no navio que era muito observador e falava assim, por que o capitão tem essa camisa vermelha? Não está resolvendo nada. De vez em quando ele leva tiro, de vez em quando ele leva uma espadada, de vez em quando ele machuca. Para que essa camisa vermelha? E ele então perguntou, capitão, conta o segredo aqui para mim. Por que toda vez que aparece um navio pirata, o senhor levanta a espada e grita, trago a minha camisa vermelha? Falou assim, eu te conto com uma condição e um juramento. Qual que é a condição? Não contar para ninguém. E o juramento? Se você contar, eu juro que eu te mato. Capitão, minha boca é um túmulo. Caiu aqui e ficou. Sabe o que é o seguinte? Qual que é a cor da camisa de um capitão de um navio desse? É branca? Com as cores da Armada Espanhola? Muito bem. Qual que é a camisa que mais suja? É a branca. Se eu tiver uma camisa branca e erguer a minha espada, no primeiro tiro de canhão a pólvora já sujou a camisa. Se eu levar algum tiro, ou se algum estilhaço cair em mim, ou se eu levar um corte, o sangue vai realçar demais na camisa branca. E os meus soldados vão parar de lutar para me dar atenção. Se eu estou com a camisa vermelha, eu estou lutando, eles estão lutando, eles olham para mim, tudo vermelho mesmo, o sangue ali, ninguém vê. Quando acaba a batalha, aí eu vou para o meu escritório e sozinho eu recebo o atendimento. Ninguém sabe se eu sangrei ou não sangrei. É por isso que eu sempre grito pela camisa vermelha, porque eu não posso desanimar. Se eu desanimar, tem muita gente que desanima junto. Se eu cair, tem muita gente que cai junto. Você sabia disso? Na sua família, você talvez é o capitão que precisa ter uma camisa vermelha, que se você desanimar, tem muita gente que desanima. Se você cair, tem muita gente que cai. E lá vai o navio. E o capitão, chapéu azul, com a pluma branca, vaidoso. Aí, um marujo gritou, navio pirata a este bordo!
O capitão, com tranquilidade, pegou a espada. Tragam a minha camisa vermelha! Vestiu a camisa vermelha e ficou. Aí o homem lá: capitão, não é um, mas 2 navios piratas, todos apostos. Capitão, não são 2, mas 3 navios piratas, um na frente, 2 do lado. Divido a tropa em 3. Capitão, a situação está feia, capitão. Não são 3 navios piratas, são 4. Um está vindo na frente, um de um lado, um do outro e um atrás. O capitão: ai meu Deus, quantos navios piratas, meu filho? São 4. Trago a minha calça marrom. Se borrou todo. Gente, a camisa vermelha é a coragem. A calça marrom é a borrada. Tem gente que não tem camisa vermelha. Tem gente que não pode ver problema, que já está se borrando todo. Tem gente que viu um problema, o que a pessoa grita? Me traz a calça marrom. Ninguém nunca pede uma camisa vermelha, gente. Nós precisamos olhar para este pirata, para este capitão, e ver como ele olhava para os piratas. O pirata não é alguém que vai me vencer, é um desafio que eu tenho que vencer. Eu não sei na sua vida qual pirata é que está tentando afundar o barco do seu matrimônio, o barco da sua família, o barco da sua alegria. Pode ser que lá na frente, bem lá na frente, você pode pedir uma calça marrom, mas no início você tem obrigação de vestir a camisa vermelha. Quando a igreja se veste de vermelho, é para lembrar aqueles que derramaram sangue por Jesus e foram vitoriosos. Nós precisamos enfrentar os fracassos da nossa vida com a cabeça erguida. Depois de um fracasso, vem o aprendizado e a vitória. É isso que Deus quer nos ensinar.